muito mais problemas. Antes de falar desses problemas do sistema político, quero chamar a atenção de outra coisa para vocês. É que, pegando o exemplo do Frei Giovanni, de que a conjuntura, às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce, há momentos difíceis mesmo, né? Nós tivemos na luta popular um momento muito difícil da conjuntura, não só no Brasil, na América Latina, no mundo todo, que foi a década de 90. Nós não temos tempo aqui para explicar por que os anos 90 foram tão difíceis, mas foi uma conjuntura para a classe trabalhadora comprovadamente difícil. Se vocês tiverem dúvida, peguem os dados da massa salarial, a quantidade de salários, como vocês vão ver que a quantidade paga em salários diminui na década de 90 e os lucros aumentam na mesma proporção. Foram anos de extrema dificuldade no plano militar, político, ideológico, para a luta da classe trabalhadora em todo o mundo e também no Brasil. Hoje, os historiadores chamam esses anos de anos da ofensiva neoliberal. É interessante, hoje se travava o debate da igreja, como também a teologia da libertação enfrentou uma forte repressão exatamente durante este período, durante o pontificado de João Paulo II, de Bento XVI. É um período difícil para a luta popular, é o período das privatizações das empresas públicas estatais, é um período de redução de direitos trabalhistas, de precarização das relações de trabalho, são anos de resistência. Pensem, os que mais velhos, o que nós lutamos nos anos 90? A nossa pauta era sempre não. Não privatizem a estatal, privatizou. Não privatize a Vale do Rio Doce, privatizou. Não reduza direitos trabalhistas, reduzia. Não precarize, precarizava. Nós fomos resistindo, foram anos de resistência, onde a nossa pauta de lutas não tinha capacidade de apresentar projeto próprio, nossas propostas. Nós estamos lutando, resistindo contra o inimigo que tentava nos arrancar mais e mais. Isso foram os anos 90. Mas vejam, no final dos anos 90, o desgaste que o neoliberalismo havia produzido foi muito grande. As pessoas se davam conta que as estatais privatizadas significavam condições muito piores. As pessoas falavam, bom, antes eu não tinha celular, agora eu tenho, mas eu não posso ligar, a conta é muito cara, as condições de vida estavam muito piores. Isso fez com que em todo o nosso continente na América Latina, os candidatos ligados ao neoliberalismo fossem derrotados. E surgiram candidaturas onde o povo enxergava que era diferente do neoliberalismo. Lá no Uruguai, por exemplo, ganhou, depois de muita luta, a chamada Frente Ampla do Uruguai. Na Argentina, depois de 2001, uma luta que derrubou 4 presidentes, o presidente que volta é peronista, mas já não é igual ao que era antes, privatizador. Ele começa a ter um certo enfrentamento com o neoliberalismo. E em alguns lugares com mais radicalidade, porque a luta popular era mais radical e porque também encontrou lideranças mais avançadas. A principal delas na Venezuela, com o Hugo Chávez. Mas também os governos da Bolívia e também os governos do Equador foram governos que tiveram condições e força para logo no início dos seus governos aprovar constituintes que mexeram no sistema político e por isso tiveram melhores condições para fazer alguns enfrentamentos. Esta é a situação que nós vivemos a partir do final dos anos 90. Só que estes governos, quando assumem, eles já não têm mais aquelas condições que tinham antes. Vou comparar com vocês. De 1930 a 1980, estou falando no espaço de 50 anos, o Brasil foi o país do mundo que mais cresceu. Ele cresceu em média 7% ao ano. E a população brasileira crescia 2% ao ano. O que hoje nós assistimos à China era o Brasil desse período. Há um economista já falecido chamado Celso Furtado, que
que ele explica esse período de grande crescimento econômico como impulsionado, né, pelo Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tinha montado poderosas estatais no petróleo, na mineração, na telefonia, nos transportes, né, na eletricidade, na geração de energia. Essa era a primeira grande locomotiva que puxava a economia nesses 50 anos. A segunda grande locomotiva é que quando as multinacionais vieram para cá nos anos 50, elas estavam obrigadas a cumprir 3 coisas. Primeira coisa, elas não podiam mandar todo o lucro para o exterior. Elas só podiam mandar uma parte do lucro. Vejam, o João Goulart foi derrubado, entre outras coisas, porque ele queria mexer na lei que diminuía o envio de lucros para o exterior. As multinacionais também eram obrigadas a produzir os componentes da sua fábrica dentro do Brasil. Quer fabricar carro, Volkswagen? Você pode fabricar, só que o amortecedor é feito no Brasil, a poltrona é feita no Brasil, o freio é feito no Brasil. Os componentes do carro são fabricados dentro do Brasil, o que gerava o surgimento de outras indústrias. E mais, elas eram obrigadas a cumprir uma cota de exportação. Volkswagen, você quer montar uma empresa no Brasil? Você vai ter que exportar uma parte da sua produção, o que gera divisas para o território brasileiro. E a terceira locomotiva era o capital privado nacional, que ocupava áreas importantes da indústria têxtil, né, da alimentação. Os anos do neoliberalismo destruíram essas 3 locomotivas. A primeira locomotiva das estatais foi destruída porque as estatais principais foram privatizadas. Veja, a gente fala muito de corrupção, e é importante, e temos que ser contra a corrupção. Mas eu tenho quase certeza que se a gente contar desde a data da chegada do Cabral aqui, vamos imaginar que a corrupção começou com o Cabral, com a chegada do Cabral. E isso somando toda a corrupção que foi praticada pela classe dominante, pelos prefeitos, pelos senhores, pelos donos de engenho, desde o surgimento, né, oficialmente do Brasil em 1500. Se a gente pegar toda essa corrupção, dobrar, talvez até multiplicar por 3, não dá o roubo do que foi a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é o maior escândalo da história do Brasil. Até hoje não se sabe quanto vale a Vale do Rio Doce. Por uma razão, a empresa Vale do Rio Doce é dona de jazidas que pertencem ao Brasil, de minérios que até hoje os geólogos não sabem o tamanho dessas jazidas. A cada dia se descobrem mais jazidas. É dona do maior parque ferroviário que nós temos. É dona do monopólio de comercialização de minérios fundamentais. Veja, esta empresa, ela foi vendida a preço de banana. Vocês já escutaram uma palavra que os economistas chamam de amortizar? Amortizar assim, ó, vamos supor que alguém aqui quer comprar um mercadinho. Comprar um mercadinho, ou comprar uma padaria, ou comprar um bar. Esse bar vai custar dinheiro, o mercadinho vai custar dinheiro. Bom, quanto tempo eu vou precisar ter de lucro para repor no meu bolso o dinheiro que eu gastei para comprar o bar, para comprar um mercadinho? Isso que é amortizar. Se você for comprar um mercadinho, a média é amortizar em 6 anos, 7 anos. Se vocês acharem um negócio para amortizar em 5 anos, é até um bom negócio. Em 3 é um negócio muito bom. A Vale do Rio Doce, que é essa empresa incalculável no seu valor, quem comprou a Vale do Rio Doce amortizou, ou seja, teve de volta o que gastou em 3 meses. E falar 3 meses é exagero, porque o dinheiro foi emprestado pelo BNDES. Quem comprou a Vale do Rio Doce? Até hoje nós não sabemos. O testa de ferro foi o Bradesco, mas os verdadeiros donos até hoje a gente não sabe. Veja, isso foi o neoliberalismo. Esses foram os anos de destruição do neoliberalismo. O neoliberalismo apropriou-se das estatais
e fez com que as multinacionais hoje já não tenham mais limite para mandar os lucros. Elas podem mandar quase que todo o seu lucro para o exterior, e várias formas de mandar o lucro para o exterior, legais e ilegais. Elas não são mais obrigadas a usar componentes nacionais. Elas podem se instalar no Brasil e fabricar um carro, como várias empresas fabricam, que não tem um único componente nacional. Elas não são mais obrigadas a cumprir cotas de exportação. Elas vêm aqui, nos vendem um carro, transformam esse dinheiro que nós compramos carro em dólar e mandam esse dólar para fora. E o capital privado nacional foi engolido, foi comprado. Hoje as grandes empresas de alimentação, de tecelagem, já não são mais empresas brasileiras. O que eu quero dizer para vocês é que aquele ciclo econômico chamado desenvolvimentista, ele foi destruído pelo neoliberalismo. E esses governos que foram eleitos por um povo que já não queria mais neoliberalismo, foram eleitos também por um povo que queria melhores condições de vida, mais empregos, retomada das condições mais favoráveis de vida. Esses governos fizeram suas alianças políticas. Mas qual é o problema? Eles são aprisionados por um sistema político, que é um sistema político, no nosso caso, uma herança da ditadura, uma herança que nós não conseguimos romper com a ditadura, que é um sistema que nos aprisiona na nossa luta popular. Veja, o que é o nosso Congresso Nacional? Reparei aqui que quase vocês, a grande maioria aqui, está com acesso à internet. Aqui mesmo, vários estão com acesso à internet. Mas quem tiver sem acesso à internet aqui, vai conferir depois. Podem entrar até no Google. Entrem no Google e vejam. Escolham qualquer estado, escolham os seus estados. Quanto custou a eleição de um deputado federal, em Alagoas, ou em Pernambuco, ou em Santa Catarina, no Piauí, não importa. Escolham o seu estado. Quanto custou a eleição federal em média de um deputado federal ou de um senador? Vejam isso na última eleição, na penúltima, na antepenúltima, vão recuando. Vocês vão vendo que o aumento do custo da eleição de um deputado e de um senador é um aumento gigantesco. Anotem esses dados num papel e depois entrem na página www.tse, Tribunal Superior Eleitoral.jus.br, o Tribunal Superior Eleitoral. Veja quanto foi declarado por esses deputados e por esses senadores. É óbvio que o Caixa 2 virou uma realidade objetiva da disputa política nesse país. O Caixa 2 virou uma coisa objetiva, evidente, escandalosa, escancarada, porque cada vez mais o nosso sistema político somente permite a eleição dos grandes grupos e grandes corporações. Porque somente aqueles grandes grupos econômicos é que podem financiar deputados federais e senadores. A maior bancada que nós temos no Congresso Nacional, isoladamente interesses, é a chamada bancada ruralista. Quantos são os grandes latifundiários, donos do agronegócio nesse país, numericamente, proporcionalmente? O que eles representam do ponto de vista da população? E vejam o seu poder político desproporcional. Vejam o poder político dessas 6 famílias que controlam os nossos meios de comunicação. Vejam o poder político das grandes transnacionais, do agronegócio, sim, mas também dos agrotóxicos, dos interesses nos agrotóxicos, dos interesses dos grupos educacionais privados, dos hospitais privados. Todos eles controlam bancadas gigantescas no nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional não possibilitará nenhuma mudança política se nós não tivermos força de destruí-lo, se nós não tivermos força de alterá-lo. E nós não conseguiremos alterá-lo nessas regras. Esse é o nosso problema.
Nós tivemos uma constituinte em 1986 que promulgou uma Constituição em 88. O que é uma constituinte? É a eleição de representantes para definir as leis da Constituição. O que é uma Constituição? São as principais regras, as regras centrais que organizam o Estado, que organizam a estrutura legal de um país. Em 86, a Constituinte que foi eleita foi aprovada, a proposta de Constituinte, pelo Congresso da ditadura, inclusive pelos senadores biônicos. E ela não era uma Constituinte exclusiva, ela já era composta de senadores e deputados. Pergunto a vocês, para que serve o Senado? Qual é a finalidade do Senado? Por que nós não acabamos com o Senado? Mas como que uma Constituinte que já é eleita com senador vai acabar o próprio Senado? Isso já pré-determinava. E mais, ela nem era exclusiva, muito menos soberana. Porque eles eram, de manhã, constituintes, não, deputados e senadores, que votavam as leis normais. À tarde eram constituintes. Ou seja, ela funcionava, já vinculado aos interesses políticos de nomeação de ministério, ao mesmo jogo escandaloso que nós assistimos hoje. Na época a piada era: de manhã são constituintes, à tarde são deputados, de noite são ladrões. Era isso que se comentava na época. Esta Constituição que nós temos hoje tem conquistas sociais, claro que tem. Tanto é que nos anos do neoliberalismo, a direita queria acabar e mexer nessa Constituição. Por que agora nós é que estamos querendo? Será que nós estamos cometendo uma bobeira? Será que nós vamos fazer o jogo da direita? Não! Como diria o Frei Gilvander hoje de manhã na Conjuntura, o terreno mudou. A situação mudou. Que situação mudou? Nós estamos saindo daqueles anos de dificuldade e de descenso. Ué, como é que você pode afirmar isso aí, Gebrim? Há vários mecanismos. Um mecanismo que os vários historiadores, estudiosos sempre usaram é medir o número de greves. Como a gente faz isso? Veja, há um órgão chamado DIEESE que mede o número de greves. É interessante, entrem na página do DIEESE. Ele mede o número de greves ano a ano. Vocês vão ver que no final da década de 70 e na década de 80, o número de greves foi subindo muito. 89, quando o Lula quase foi eleito, perdemos para o Collor, foi um recorde no número de greves. Mas a partir dos anos 90, principalmente em 95, o número de greves começa a despencar, começa a cair, começa a baixar e vai baixando até 2002. 2002 ele fica estacionado até 2004 e de 2004 em diante ele começa a subir. Agora, no final de 2013, nós atingimos novamente o patamar do número de greves dos anos 80. Alguma coisa está acontecendo nesse país, diferente. Já não dá para dizer, mesmo que essas greves tenham pequena duração, mesmo que sejam greves apenas salariais, já não dá para dizer que a situação é a mesma. As condições da luta popular estão diferentes se cresce o número de greves, como cresce o número de ocupações, como cresce o número de outras formas de luta. Mas nós estamos falando aqui das greves. Agora, há um fator que nós não podemos mais fechar os olhos para essa mudança, que foram as manifestações de junho. As manifestações de junho e a paralisação do dia 11 de julho, elas representam também uma mudança de qualidade. Por quê? Elas, primeiro, foram deflagradas a partir de um processo de solidariedade. Isso é importante. Veja, qual foi o fato que desencadeou aquelas manifestações que começaram em Porto Alegre e em São Paulo? Foi a reação das pessoas à repressão. Foi quando elas viram a dimensão da repressão. Se eu vejo a repressão e resolvo ir à manifestação, eu estou praticando um ato de solidariedade que demonstra um grau de consciência política. Pode ser uma consciência política que ainda não está muito clara, mas
mas é um ato diferente, porque eu me disponho a correr riscos e ir na manifestação. As manifestações de junho tiveram várias causas e várias motivações. As pessoas estavam lá por várias contradições.